Olá, paz do Senhor Jesus para você. Estamos chegando para mais uma escola bíblica. Estaremos estudando, começando o quarto trimestre de 2020. Vamos estudar e aprender sobre a fragilidade humana e a sabedoria divina. Vamos aprender com Jó, o sofrimento e a restauração de Jó. Bom, eu sou o pastor Eliésio Pereira, pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério Templo Central. Estamos no centro do Centro-Sul, em Iguatu, mais precisamente no distrito de Suaçurana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma escola bíblica. Pois é, nós já estamos aqui na nossa região com 100% da capacidade de pessoas para o espaço físico dos nossos templos e já estaremos retornando às nossas aulas presenciais. Mas continuaremos fazendo esse trabalho, mandando, né, a aula pronta, os slides, né, com cooperação da EBD Panorama, né, que nos ajudam aqui, que nos auxiliam. Vamos lá para a nossa primeira lição, o livro de Jó, é o quarto trimestre, a fragilidade humana, a sabedoria divina. Nós temos um aprendizado maravilhoso. Essa lição ela será estudada no dia 4, né, no próximo domingo, portanto. Bom, nós temos uma leitura diária, onde você vai estar inteirado do assunto que será estudado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. No domingo, a escola bíblica. Em muitos lugares, as escolas acontecem em dias alternados, né? Por exemplo, aqui onde eu pastoreio, a escola é na segunda-feira e, lógico, em outros lugares também em dias que não são no domingo. Bom, vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, versículo 19 e versículo 20. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Ou, se eu enviar uma peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Bom, o textuário da nossa lição está em Tiago 5 e 11. Eis que temos por bem-aventurados que sofrem, ou os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A verdade prática nos diz que o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Amém? Bom,
você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda à nossa escola e esperamos que venhamos contribuir com o seu aprendizado aqui no dia de hoje. Vamos então entrar no assunto da nossa lição. Qual o ponto central da lição? Bom, o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. Nós temos uma proposta para essa lição, distribuída em 3 tópicos, tá? O primeiro, nós vamos aprender sobre a autoria, local e data do livro de Jó. São 4 subtópicos: o autor de Jó, a pessoa histórica de Jó, a terra de Jó e a época de Jó. Tópico 2, estrutura literária do livro de Jó, né? Prosa e poesia, organização, abundâncias de figuras e linguagens. E o terceiro ponto, a natureza e mensagem do livro de Jó. Porque os judeus sofrem, existe bondade desinteressada? Pode o homem compreender a Deus? Então vamos lá, vamos aprender, introduzindo aqui a nossa lição. Bom, esse trimestre, queridos, estudaremos o livro de Jó, uma obra mais fascinante da Bíblia Sagrada. Bom, o livro de Jó, ele é diferente na estrutura, no estilo e também no conteúdo. Por quê? Porque ele demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. Vamos então para o tópico 1 da nossa lição de hoje, autoria, local e data do livro de Jó. Bom, quem escreveu o livro de Jó é um motivo de longos debates. As opiniões elas passam por Moisés, por Eliú, por Salomão, por Ezequias, Isaías e até mesmo Esdra. Esses são os motivos de debates de quem realmente escreveu. Bom, para o cristianismo histórico e conservador, o livro de Jó não é uma ficção religiosa, como alguns chegam a dizer. É uma narrativa poética, inspirada por Deus e redigida por um único autor. Bom, o profeta Ezequiel, ele confirma que Jó foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Daniel, né? Ezequiel 14:14, nós vamos ter esse entendimento quando assim está escrito. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens. Quem eram os 3 homens? Noé, Daniel e Jó. E eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Já Tiago atesta a realidade histórica, bem como histórica do principal personagem do livro, bem como a sua autenticidade textual, quando ele destaca a perseverança de Jó, né? Nós lemos isso no começo da nossa aula. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Bom, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz, conforme Jó 1:1. Situada ao sul de Edom, ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Ok? Então, a maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. Vejamos, Jó 1:5, o sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote da sua própria casa. Os filhos de Jó as filhas de Jó eram co-herdeiras com os seus irmãos, o que não era permitido pela
a lei mosaica, né? A lei mosaica, os filhos, apenas os filhos, herdavam dos pais e tinham a responsabilidade de cuidar das irmãs. Mas aí, em Números 27 e 8, a gente vê essa definição, conforme a lei mosaica. Tá? Mas as filhas de Jó, elas eram co-herdeiras juntamente com os irmãos dos bens do pai. Jó 42, 11, a palavra hebraica que citar, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em Gênesis, né? 39, 33, 19 e também em Josué 24, 32. Desculpem. Bom, vamos sintetizar aí, desculpem, sintetizar o nosso tópico 1. A autoria do livro de Jó é desconhecida, mas a sua autenticidade ela é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Ur, né, de Uz, ali no período patriarcal, né, Abraão, Isaac e Jacó. Vamos para o segundo ponto, então vamos aprender sobre a estrutura literária do livro de Jó. Bom, primeiro tópico, prosa e poesia. Ao ler o livro de Jó, precisa dar-se conta de que, primeiro, vamos entender, nesse livro há uma obra de natureza poética. Não é menos inspirado do que outros livros da Bíblia. Terceiro, ele pertence a um diferente gênero literário. Quarto, o texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa. Tá? Para a gente entender, quando a gente lê a Bíblia, é importante a gente se situar na época em que a Bíblia, em que aquela história, né, ela foi narrada, porque ela tem esse contexto histórico, tá? Então a prosa a gente vai ver o prólogo, na poesia a gente vai ver o texto intermediário e ainda na questão de prosa, né? Prosa, poesia e prosa, e a gente vai entendendo isso com certeza no transcorrer da nossa lição. Ok? Então vamos lá. Continuando, no texto em poesia, há a seguinte organização. Um monólogo feito por Jó. 3 ciclos de diálogo entre Jó e os seus amigos. Lembra dos amigos de Jó? Elifaz, Bildade e Zofar. 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú. A revelação de Deus, onde ele manifesta o poder e graça. E quarto, a humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua restauração completa. Isso aqui é a organização, ok? Bom, aí nós temos também a abundância de linguagens e de figuras. O livro de Jó ele possui 2 recursos estilísticos. Quais são esses recursos estilísticos? São as metáforas e o paralelismo. As metáforas, né, usado pelo autor bíblico, quando ele quer dar uma expressividade e maior vivacidade ao texto, né? E o paralelismo, onde os elementos literários eles repetem-se na mesma ordem, tá? Então, o que é a metáfora e o que é o paralelismo, para a gente poder entender. A metáfora é uma figura de linguagem por meios de comparações. Vocês observam que Jesus usou muitas metáforas e até parábolas para poder trazer uma linguagem compreensiva, uma maior expressividade, uma maior veracidade. Então ele estava sempre usando
essa linguagem de metáfora. E o paralelismo é aquilo que se assemelha, que corresponde entre duas coisas. Ok? Vamos lá então. Ainda falando da abundância de figuras de linguagem, o exemplo da metáfora do livro de Jó. Por exemplo, o autor do livro de Jó usa uma figura do vai e vem. Ele dá um exemplo do tecelão, tá? Então, para trazer essa ilustração, essa figura ilustrativa do vai e vem, o autor ele vai falar sobre o tecelão, sobre a lança do tecelão, quando ele está montando as peças que ele trabalhava. Aí ele traz isso, né? Ele diz: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e acabam-se sem esperança. Ok? Vamos sintetizar então o segundo ponto. O livro de Jó ele apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia e prosa, e há também o uso de metáforas e paralelismo. Você aprendeu o que é metáfora e aprendeu o que é paralelismo. O paralelismo é a semelhança correspondente entre duas coisas, e a metáfora é uma figura de linguagem para uma melhor compreensão. Ok? Vamos então para o terceiro e último tópico da nossa lição, aprender sobre a natureza e mensagem do livro de Jó. Bom, primeiro tópico, por que os judeus sofrem? Aí essa pergunta. E aí a gente vai entender que ao longo dos anos, tanto teólogos como filósofos, eles têm procurado dar explicações para esse dilema humano. Acontece que no contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência dos seus pecados. Aí a gente vai ver que ao longo dos 42 capítulos no livro de Jó, o autor procura demonstrar um novo olhar para essa questão. Quem era Jó? Um homem piedoso, temente a Deus e que se desviava do mal, tá? Um homem que procurava oferecer sacrifícios pelos filhos quando eles se juntavam para se banquetear. Jó ia lá e fazia sacrifício por eles, com medo de que no banquetear-se os seus filhos viessem a desagradar a Deus. Segundo tópico, existe bondade desinteressada? Bom, na tese do diabo, Jó só permanecia fiel a Deus porque ele recebia benefícios em troca. Quais seriam esses benefícios? Jó era um homem agraciado com muitos bens. Era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha uma família formidável, né? Uma família abençoada. Ele era cercado de muitos amigos. Quando Jó sentava à praça, ele estava realmente rodeado de amigos. E ele gozava de uma boa saúde. Então, Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. E aí você conhece a história, porque certamente você já leu o livro de Jó. Existe bondade desinteressada? Ocorre que o livro mostra como Jó se comportou nessa prova, tá? Dificilmente muitos de nós suportariam uma prova tão grande como a de Jó sem murmurar e sem reclamar, talvez, tá? Então, o homem, o terceiro tópico, pode o homem compreender Deus? Aí a gente vai ver que os últimos capítulos de Jó mostra os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, tá? A questão para Jó não foi tanto o entender Deus,
mas o experimentá-lo, né? Você vai ver que Jó diz assim, agora eu sei, agora eu estou vivendo. Mas você vai ver que Jó, em todo o processo, mesmo quando alguém diz assim, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele vai dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Bom, eis uma grande lição deixada por esse precioso livro para nós. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eu tenho certeza que você está me ouvindo agora, deve estar dizendo assim: olha, experienciar Deus e viver essa experiência mudou completamente também a minha vida, assim como mudou a minha, tenho certeza de que a sua também foi mudada. Ok? Então vamos lá, sintetizando o tópico 3. A principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra que Jó se comporta diante da prova, tá? Aquilo que eu estava dizendo ainda há pouco. Será que nós hoje teríamos essa prudência, teríamos essa paciência de passar por uma prova tão dura, por uma prova tão drástica como Jó passou e sair lá no final sem murmurar, né? Então vamos lá. Concluindo aqui a nossa lição, já quero agradecer a você por estar conosco, por acompanhar as nossas lições bíblicas ilustrativas aqui. Deus abençoe. Bom, o que a gente aprende? O que a lição nos apresentou? Primeiro, o contexto histórico e literário de Jó. Segundo, o livro de Jó nos passou um aprendizado sobre gênero da natureza poética e vimos também que os princípios teológicos eles transcendem o espaço e também o tempo. Entendendo que, dentro do contexto histórico, é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Dos princípios teológicos, esses princípios eles são para todas as épocas e para todas as culturas. Por isso que eu disse que a gente precisa ler a Bíblia sempre olhando para a época em que aquela história foi escrita, aquele livro foi escrito, e para a cultura a qual estava sendo aplicada naquela época. Você vai ver isso muito quando você lê as cartas de Paulo, né? Romanos, Coríntios e Atos não, primeira e segunda Coríntios, você vai ver essa estrutura de época e cultura. Ok? Então, concluindo, é demonstrado que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Então, Deus abençoe abundantemente a sua vida. Estamos felizes por você nos acompanhar nesse trimestre que nós já iniciamos, que você possa ter um aprendizado enriquecedor, que você possa usufruir, né, da nossa aula aqui através dos slides muito bem elaborados, e eu agradeço aqui ao site, né, que desenvolve esses slides, que é o www.ebdpanorama.com. A fonte extraída aqui é das lições bíblicas de adultos da CPAD, a nossa editora CPAD, né? E estamos aqui no 4º trimestre. Bom, já convido você para a nossa próxima lição, a lição de número 2. Nós vamos aprender quem era Jó. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Saúde, graça e paz. E até a nossa
próxima lição, até a nossa próxima aula. Deus abençoe, a paz do Senhor.